que eu nasci, me criei aqui na Fazenda Lagoinha, então a gente tinha muita ovelha, né? E eu me lembro de vir diversas vezes aqui, esse pátio aqui que você está vendo aqui, todo gramado hoje em dia, tinha diversas lagoas, né? Que eram as famosas lagoinhas, né? E tinha muitos carneiros, né? Tinha aí centenas de carneiros, né? Tinha carneiro branco, carneiro preto, carneiro misturado de cor, né? E eles, na época certa, eles faziam a tosquia da lã do carneiro, né? Eram muitas ovelhas na Fazenda Lagoinha. Eu me lembro a gente também levando para curral à tarde, né? A gente ajudando, né? Os empregados, que era festa pra gente, né? As ovelhas. Quantas ovelhas, mais ou menos, você falou que teve? Na Fazenda Lagoinha tinha umas 200 ovelhas, né? Tinha bastante. Belisário Alves Pereira, que era que tomava conta de tudo isso aqui. E ele começou uma criação de carneiros aqui, né? Com a intenção, lógico, né? De aproveitar a lã, né? Para fazer cobertas e cobertores, porque Campos do Jordão, naquela década de 1920, era muito mais frio do que hoje, né? Então a ideia era fazer as cobertas e os cobertores com a lã do carneiro. Depois o Belisário acabou falecendo e quem acabou administrando foi um parente dele, que era o seu Dino Godoy, né? O seu Dino, com a família toda, morou aqui na Fazenda da Lagoinha durante várias décadas, né? Lembrando que era divertido, né? Você tocar as ovelhas, né? Levar, trazer, ficar no meio delas, né? Isso era muito gostoso, né? E foi muito, muito bonito, muito importante, né? Porque muitas pessoas que vinham para Campos do Jordão vinham conhecer a Lagoinha exatamente para conhecer essa criação de carneiros, né? Não, nós começamos a criar carneiro, foi acho que em 90, tá? Que eu comecei a criar carneiro. E devido aos leilões que teve aqui em Campos, tá? Ovelhas trazidas do sul para Campos do Jordão, que não foi aqui da região. O meu primeiro criame de ovelhas eu trouxe, foi do Rio Grande do Sul, que veio para Campos do Jordão. E eu comprei num leilão do Pedro Vitor de Lamare, que era um cara que tinha aqui do lado do Pizec, onde está sendo o Crocodilo Chopp hoje. Ali tinha o Pedro Vitor de Lamare, que foi um cara que ele fazia leilões de cavalo crioulo. Aí ele começou a trazer caminhões de ovelha junto com os cavalos crioulos do sul e vender aqui em Campos. Foi onde começou o criame do Vila Inglesa, quer dizer, de outras partes aqui de Campos do Jordão, foi essa proveniente do sul. Quando nós começamos a criação de ovelha, eu comecei com 4 ovelhas que meu pai me deu, que ele criava no Vila Inglesa, né? Ele tinha lá mais tempo que eu, e eu aqui não tinha, aí eu trouxe para cuidar da pastagem, que era o mato, tinha que roçar a cada 15 dias, máquina, gasolina, pessoal, daí veio as ovelhas para ajudar na roçada da pastagem e abaixar a grama. Nós tivemos aqui em Campos do Jordão também, ali próximo do Turiba, nós tínhamos ali o Janus Laszlo. O Janus Laszlo, ele era dono da Cosmos Foto em São Paulo, que foi uma foto muito famosa que teve em São Paulo, né? E ele tinha uma propriedade muito grande ali, próximo do Hotel Turiba. Até pouco tempo atrás, né, o filho dele, né, ainda vinha para Campos do Jordão e frequentava nessa casa lá, né? E ele também começou a criar carneiros lá. Mas eu tenho a impressão que ele só criava o carneiro e vendia lã, não sei para onde ele vendia, porque eu nunca soube que eles fabricassem alguma coisa com a lã do carneiro, né? Eu tenho até uma fotografia que também é interessante, que ele me cedeu, que além dos carneiros lá, ele tinha uma lhama que ele trouxe da Argentina, né? Uma lhama bonita lá no meio da propriedade dele, né? Foi quando aí eu adquiri minhas ovelhas, minhas primeiras 10 ovelhas, tá? E um carneiro, e aí foi indo, a gente foi criando, daí eu comecei a ter comércio da lã, ter comércio da carne, e vendia também animais vivos, né? Para criar, quem queria criar, né? Tinha machos e fêmeas, a gente vendia também. Então essa foi a história do carneiro na minha vida, né? Aí aprendi a tosquear, aí tinha um gaúcho aqui em Campos, Jorge Caran, né? Que me ensinou a tosquear na tesoura, né? Na tesoura martelo, né? Depois, passado um tempo, comprei uma tosqueadeira. E as ovelhas,
muito, sabe, aqui em Campos principalmente, o corridário se deu muito bem por causa do clima nosso, que é frio, né? Que elas gostam muito do frio. E aí a gente aventurava, né? E aí eu criei muita ovelha, sabe? Cheguei a ter, acho que por volta de umas 100, 120 ovelhas, sabe? Aqui, próximo aqui do espaço, né? A praticamente 2 quilômetros daqui, né? E deixei de criar porque falta depois de pessoas para me ajudar, né? E eu já, devido ao restaurante que eu tenho também, então ficou mais difícil você conciliar as duas coisas, você criação e o restaurante, né? Aí depois de muitos anos, mais ou menos na década de 70, 80, quem começou a aparecer com produtos de lã de carneiro aqui em Campo Jordão foi o Roberto Mafunço. Ele tinha uma propriedade ali logo depois da Ducha de Prata, né? Você passando a ducha, quando chegando na frente tem uma curvazinha, tem uma ponte. E do lado da ponte tinha um quiosque feito de bem rústico, né? Coberto de sapê, né? Onde ele montou ali uma espécie de um bazar, onde ele vendia os produtos que ele fabricava com a lã do carneiro, né? Mas ele não fabricava aqui em Campos do Jordão, ele fabricava aqui numa cidadezinha de Minas, né? Mas ele fabricou coisas de lã de carneiro espetaculares. Esse paletó que eu estou com ele aqui, por exemplo, foi um corte de tecido que eu comprei dele, né? Feito de lã de carneiro, né? E o colorido, eles falaram para mim que eles faziam com tinta tirada de árvores, de flores, né? De folhas, né? Eles coloriam a lã para fazer. Eu comprei esse corte aqui e mandei fazer esse blazer, né? Eu tenho uma jaqueta lá em casa também, mais ou menos desse mesmo tecido assim, só que ao invés de ser preto e cinza, é verde e um amarelinho, né? Muito bacana também. Tem um cobertor, né, feito de lã de carneiro, e tem um poncho lá que eu comprei dele, que eu não consigo vestir o poncho, porque o poncho é muito comprido para mim, né? Ele arrasta no chão, eu preciso ver se eu consigo alguém que dê um jeito de diminuir aquele poncho. E ele ficou ali durante muitos anos, tinha um movimento espetacular. Ele chegou a levar até ali naquela propriedade dele, que era uma propriedade grande, diversos carneiros, ele soltava ali, né? E ficava aqueles carneiros ali andando, pastando ali, que era uma beleza. Coisa que era muito gratificante também quando eu comprei as ovelhas e comecei a criar, depois quando começou a nascer os primeiros cordeiros ali em casa, tudo, eu com a Cecília, a gente ia, sabe, às vezes tinha que ajudar ovelhas a parir, porque ele geralmente pare na época do frio, aqui em Campo Jordão é muito frio, e acontece de o cordeirinho até ficar ali congelado, você ter que aquecer, levar uma toalha, secar a lã dele, para o bichinho não morrer, né? E para o bichinho criar sadio. E eu comecei a tratar com a ração que tinha do seu Crídio, aqui um vendedor de ração em Campos, e essas ovelhas minhas começou a dar gêmeos, sabe? Aí teve pessoas que já criavam há muito tempo, falou isso é raridade, não sei o quê, mas não é. Daí você começa a estudar, você começa a ver que o tratamento que você dá, eles parem dois, né? Então, às vezes era o quê? Uma fêmea, um machinho. Teve um caso interessante, uma ovelha que morreu, daí a gente ficou com o carneirinho, a Cecília ficou cuidando, dando mamadeira, a Roberta, chamava Toby esse cordeiro. Aí ele era um mascote lá, os meninos que tinham cavalo comigo, aquilo adorava brincar com o Toby, né? Que até ele foi ficando bravo, de tanto eles azucrinavam o coitado do Toby, né? E o Toby andava ali no quintal, entrava dentro de casa, sabe? Se bobeasse com ele, ele ia dentro do quarto, sabe? O bicho era aquilo. Então, sabe, coisa que marcou na criação de ovelha foi essas coisas, sabe? Bonita, sabe? Engraçada, talvez nem tanto, sabe? Mas uma coisa... Eu saía, às vezes tinha que sair à noite, procurar ovelha que não aparecia. Você chegava, fechava, tinha o fechado, faltava 2, 3. Você saía procurando, porque eles iam criar longe. Eles ficam, parece que envergonhados de criar perto de você, então eles saíam, eles andavam longe, andava às vezes 2, 3 quilômetros, né? Você tinha que procurar, né? E chegava, às vezes você chegava e já estava com o bichinho lá, sabe? A gente punha no colo, vinha trazendo à noite, né? Não tinha uma lanterna, era no facho, né? Então, uma época gostosa, sabe? Uma época boa, né? E hoje, felizmente, nós temos aqui a Juliana, né, com mãos tiqueiras, né? Onde ela está dando destino para a lã do carneiro, né? Porque estava sendo perdida praticamente, né? E hoje a Juliana praticamente aproveita toda a lã do carneiro
para a nossa felicidade, a felicidade dos turistas, que tenho certeza absoluta que gostam muito dos produtos feitos com a lã do carneiro, né? E um bicho que eu acho que merece muito respeito. Muito, muito, muito respeito, né? Que ele é, como diz o outro, ele é um tudo, né? Eu acho que a ovelha é, né? Que é o que ela veio para aquecer, né? Aquecer não só a alma, né? Aquecer o corpo, né? E muito, né? Criar ovelha foi uma coisa muito linda na minha vida. Foi... Isso foi bom. Foi bom. Muito bom mesmo.